Fala galera do nono ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos seguindo aí para nossa revisão. Eu sei que a gente ainda não pode estar junto, mas vamos manter na quarentena e estudando, que isso é mais importante para a gente não perder muita coisa. Vamos para a revisão do primeiro bimestre. O que a gente viu de mais importante no primeiro bimestre? O gênero textual resenha crítica. O que é esse gênero textual? Ele é um gênero argumentativo, né, que vai ter opinião e defesa do argumento, da tese, da opinião, cujo objetivo é apresentar um resumo, uma informação técnica ou uma avaliação crítica de determinado produto cultural, porque pode ser um livro, filme, um show, uma peça teatral, um evento de moda e etc. A fim de convencer o leitor sobre consumir ou não o produto. Então, toda vez que eu quero avaliar, fazer uma avaliação crítica a respeito de uma obra cultural, eu preciso utilizar esse estilo de texto, esse gênero textual chamado de resenha crítica. E quais são as características? O texto é argumentativo com opinião, então a gente vai ter opinião e defesa dessa opinião, tá? Vai apresentar uma estrutura com resumo, tese e argumentos. O resumo que a gente precisa falar sobre o produto cultural que a gente está fazendo a resenha. Vai apresentar uma crítica, que essa pode ser positiva ou negativa, vai depender da avaliação do autor da resenha. E o principal, pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Lembrando que quando a gente escreve um texto em primeira pessoa, a gente está trazendo esse texto para o campo mais pessoal do nossa subjetividade, né? Então a gente fica mais característica, a gente está dando uma opinião mais pessoal no texto, né? E o texto na terceira pessoa, a gente tira essa ideia da pessoalidade e torna mais impessoal. Então a gente vai atingir a escrita mais formal, né? Que a gente vai ser mais objetivo. E não vai dar para a gente pôr tanta impressões pessoais quando a gente escreve um texto na terceira pessoa. Então essa é a diferença principal quando a gente escreve um texto em primeira ou em terceira pessoa. Vamos seguindo aí. A estrutura de uma resenha crítica vai ter uma introdução, né? Como que vai ser feita essa introdução? Contextualização da obra cultural que vai abordar. Vai falar sobre a obra, contextualizar a obra, apresentar a obra. Se for um livro, apresentar aquele livro, quando que ele foi escrito, né? O autor dele, enfim, vai começar a fazer a apresentação para que o leitor entenda que obra está sendo falada. E vai terminar a introdução no resumo, que a gente precisa fazer um resumo para o leitor começar a mergulhar na obra e começar a ter as compreensões daquela obra ali, para depois chegar na crítica. Aí eu contextualizei a obra, resumi a obra para o leitor. Aí só depois eu posso criticar, só depois eu posso apresentar minha opinião sobre aquela obra ali. Aí o leitor está preparado para entender a opinião que eu quero pôr. E vai terminar a resenha crítica na conclusão, que vai ser o quê? Reforçar o posicionamento do autor, reforçar a crítica, então um reforço maior na crítica, tá? Aqui não tem uma sugestão, aqui não tem uma outra opinião, aqui só tem um reforço no posicionamento do autor do posicionamento do autor da crítica, tá? Seguindo aí. Aí a gente viu também, quando a gente parte para o lado da coesão textual, né? A gente viu a coisa chamada coesão referencial, que a gente pode utilizar os pronomes demonstrativos para fazer aquela coesão que a gente retoma coisas que a gente já falou ou ainda vai falar no texto, e assim evitar a repetição de trechos no texto, para o texto não se tornar cansativo, se tornar mais coerente, mais coeso, mais interligado e se tornar mais dinâmico, né? Então, os pronomes demonstrativos ajudam a gente retomar ideias
seja falado anteriormente, ou seja, a gente adiantar posicionamento durante o texto, e daí a gente vai brincando e vai ligando no nosso texto, deixando ele mais dinâmico, né? Lembrando que os pronomes demonstrativos são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Aí tem nesse quadrinho todas as funcionalidades do pronome demonstrativo, né? A gente pode utilizar uma referência de espaço, pode utilizar o pronome demonstrativo, uma referência de tempo, e no texto, o que interessa para a gente é redação, como que a gente vai utilizar esses pronomes demonstrativos no texto. Este, esta, isto vai se referir geralmente a algo que ainda vai ser dito ou escrito. Toda vez então que eu estou adiantando um posicionamento, eu tenho que utilizar o este, o esta e o isto. O esse, o essa e o isso, aí eu já vou retomar algo que já foi dito, né? Eu estou retomando algo que já foi dito, ok? E tem o aquele, o aquela e o aquilo, que vai indicar um elemento referido anteriormente a outro. Isso é fato, é só lembrar do eixo daquele que a gente viu, né? Toda vez que eu falo de algo que está mais distante do que eu já falei, eu utilizo aquele, né? Se eu falo algo que está mais próximo, eu utilizo o este, tá? Se eu já falei de algo que já está mais próximo, eu utilizo o este. E se eu já falei de algo que está mais distante do que eu falei, eu vou utilizar o aquele. Então, essas são as funcionalidades do pronome demonstrativos no texto. Seguindo aí, além dos pronomes demonstrativos, a gente viu formas de intensificar o nosso discurso, né? Ou seja, intensificar as coisas que a gente está falando no texto, seja por meio de adjetivos ou de advérbios. A gente vai utilizar o adjetivo quando está querendo dar uma característica ou trazer uma especificação de um substantivo ou de uma palavra substantivada, certo? Agora, quando a gente quer utilizar umas circunstâncias para a gente trazer para um verbo, para outro adjetivo ou para outro advérbio, a gente vai ter que utilizar os advérbios para isso, tá? E quais são as circunstâncias que esses advérbios podem trazer? Quando no meu texto eu quero me referir, trazer uma circunstância de um lugar, aí eu utilizo os advérbios de lugar, que pode ser aqui, ali, cá, lá, longe, perto, abaixo, acima, direita, esquerda, ao lado, etc. Quando eu quero fazer uma referência de tempo, aí eu vou utilizar hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois e por aí vai. Afirmação, estou querendo afirmar algo que eu já fiz. Sim, dê certo, certamente, sem dúvida. Intensidade, quando eu quero trazer uma circunstância de intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais. Quando eu quero trazer uma circunstância de modo, calmamente, humildemente, bem, mal, frente a frente, as claras, as expressas e por aí vai. Quando eu vou trazer uma negação, na minha opinião, não, nunca, jamais, de modo algum, por aí vai. E uma dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura, acaso e por aí vai. São só esses? Não, tem mais, mas então, esses são os principais que a gente tem que ter na nossa mente, tá? Então, os advérbios, o que ele vai ajudar pra gente? Ele vai se referir a verbo, adjetivo ou outro advérbio, mas ele vai dar o quê? Circunstâncias para o nosso texto. Circunstâncias de um lugar, quando a gente está querendo se referir a algum lugar no tempo. Posso fazer uma mistura também, certo? Quando uma circunstância de afirmação para nossa opinião, quando a gente quer intensificar aquilo que a gente está defendendo, quando a gente quer trazer o modo, a negação e a dúvida, e por aí vai, tá? Então, esses são os pontos principais que a gente viu nesse primeiro bimestre que eu queria revisar com vocês para estar no nosso sangue. Lembre-se que esse ano todo a gente vai fazer textos dissertativos, tá? Para a gente
botar bastante em prática e sanar todas as dúvidas desse gênero textual. Então, portanto, a estrutura que a gente vem estudando do texto dissertativo, ela sempre tem que ser revisada, sempre tem que ser reestudada e sempre tem que estar na ponta da nossa língua para a gente não esquecer em nenhum momento. Tá, galera? Esse nós chegamos ao fim, então, e a gente se vê em breve, tá ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.